Vamos falar um pouquinho sobre essa inversão de valores, a perseguição religiosa que a gente viu, né? Globo com show quase pornográfico, né? E SBT com festival gospel. O que tá acontecendo nesse Brasil, não é mesmo, cara? Sim. E estava vendo os números, Leonardo, até vi um comentário de algumas pessoas, e, claro, é primeiro ano, é algo que não estava, o brasileiro não está habituado ainda, né, mas juntando ainda a audiência do SBT e da Record, eu não consegui alcançar a audiência da Globo. A quantidade de pessoas ainda que assiste essas tranqueira que passa na televisão aberta que a Rede Globo coloca, né. É tranqueira, até vi alguns vídeos do pastor Vagnão mesmo, vi alguns vídeos, vi de alguns outros, canais daqui do YouTube. Cara, eu não sei como que tem pais e mães que têm assim, a pretensão de ligar a TV na Globo e deixar rolar um show daquele, e meia-noite, maioria com certeza virada de ano, tem crianças assistindo, talvez crianças na sala, comemorando a virada do ano, e aqui tá tocando. Por mais que você não esteja assistindo, mas só o fato de estar a televisão ligada, e eu falar pra você de experiência própria, muitas vezes a gente vai em virada de ano, alguns anos atrás eu ia em virada de anos na casa de familiares, a televisão tá ligada, não tem ninguém na sala, mas a televisão tá ligada, naquele ambiente ali. E eu fico imaginando como que ainda tem pais e mães que ainda consegue, dar a audiência à Rede Globo, diante de tudo que a Rede Globo tem feito nos últimos anos para acabar com a família brasileira. Não é de hoje, há bastante tempo que a Rede Globo faz isso, e ela não está nem aí. E somente pessoas, que não têm, sabe, talvez um conhecimento, ou às vezes faz por ignorância mesmo, acabam dando ibope à Rede Globo. Eu não sei se você assistiu, Léo, alguns pedaços, mas até a Rede Globo ficou com tanta vergonha das coisas que a Anitta estava falando, que ela cortou o microfone dela. Eu estava vendo a notícia agora há pouco que ela ficou bem grilada. Eu vi um vídeo do Pilhado e que ela não gostou muito da Rede Globo ter cortado o microfone dela durante o show. Não sei se você viu alguma coisa, Leonardo. Você viu alguma coisa? Olha, Você assistiu, na verdade, o show? A pergunta é: você assistiu o show, Leonardo? eu não cheguei a assistir o show, eu vi as notícias e comentários de outras pessoas também falando e alguns recortes. Esses recortes, para o pessoal se mostrar, e tiveram todo o cuidado de realmente cobrir a legenda ali com aqueles palavrões, palavras de baixo calão, e cobrir com o som também. Mas eu ouvi falar sobre esse detalhe aí, que a Globo tentando amenizar um pouco a situação, chegou a cortar o microfone e naquela tentativa, né? Eles estão. Foi tanto para esse lado. E o problema disso tudo é que não foi improviso que a Anitta fez. Ela é letra da música dela mesmo. Então, primeiro, quem contratou esse show tinha que estar ciente desse tipo de coisa. Então, ela tem o público dela, ok, o público gosta disso, não interfere na nossa vida. Agora, a partir do momento que é contratado para fazer um festival desse, sabendo que famílias vão estar assistindo e nem se tomam o cuidado de verificar a questão das letras, como que vai ser o processo, o que vai acontecer nesse show, se vai ter nudismo ou não, porque muitas vezes alguns desses shows até tem algumas cenas explícitas, vamos dizer assim. E aí torna o quê? Um desrespeito contra a família, contra as pessoas de bem. E isso, na minha visão, é algo que vem se acentuando a cada dia. A Rede Globo, ela simplesmente está conversando com o público dela. Então, o público dela não somos eu, não é você, não é a família, não é pessoas que estão tomando cuidado com os seus filhos, que querem cuidar deles, criar com educação, com dignidade, não. Esse não é o público. Então, isso é bom para as pessoas começarem a perceber. Quem que é o público da Rede Globo? É esse pessoal que realmente é voltado mais à esquerda, que não se importa com esse tipo de pornografia, que teve até aqueles festivais que era cultura antigamente, né, nos governos anteriores do Lula, onde eu lembro até de uma peça de teatro, todo mundo nu e crianças assistindo. Isso é o tipo de público da Rede Globo. É bom pra gente abrir os olhos. Agora, o que mais causa espanto é a questão da perseguição religiosa, porque esse tipo de absurdo, né, pra algumas pessoas tá tudo normal, tá tudo certo, tudo bem. Agora, no caso da Cláudia Leite, que a gente viu lá, ela fazendo um show, ela substituiu lá uma palavra que antes era Iemanjá, aí substituiu por Jesus, né, colocou Yeshua. Todo mundo já começou a ficar indignado. Aí teve até uma perseguição do MP, Ministério Público, considerando como racismo religioso. É um absurdo, mas eles colocam essa questão justamente para dar um peso maior, ficar mais criminoso essa Agravar o situação. crime que não existe, né. Oi? É agravar o crime que não existe. A intenção deles, na verdade, é agravar o crime que não existe. Quando Exatamente. fala assim, um racismo, alguma coisa, só a palavra racismo já eleva bastante algo que já não existe. Justamente. E a gente vê que não é só nesses aspectos, a gente vê que outras pessoas também acabam sendo perseguidas. Então você proferir sobre você falar sobre a sua fé, sobre a sua crença em Deus, tudo isso, parece que tá entrando num hall assim de absurdos.
E muita gente já tá começando Sim, a denunciar, fazer perseguição. A gente começa até a relembrar a questão da Alemanha nazista, né? Onde os judeus eram perseguidos. E a gente tá chegando nesses absurdos. E é engraçado que é o pessoal que chama todo mundo de nazista, de fascista, e fala os maiores absurdos, agora estão agindo justamente como esse pessoal que eles tanto admiram. É isso que me causa sim. mais estranheza. E só pra fechar meu comentário sobre essa parte aí, é muito importante que quem é cristão, evangélico, católico também, comece a prestar atenção sobre isso, o que está acontecendo de fato. Que muitas pessoas, não, isso tá acontecendo em outros países, aqui no Brasil não tem nada disso não. Já tá começando aqui no Brasil. Se a gente não se levantar, não começar a observar e prestar atenção sobre isso, nós seremos os próximos. Eles estão atacando, estão querendo realmente fechar o cerco. Por quê? Porque é até uma teoria de Gramsci, né, sobre a questão das estruturas de poder. Então, tem vários grupos que impedem que aconteça aquela revolução do proletariado, né? E aí, a religião, a igreja, é um desses grupos que impedem essa revolução que eles tanto almejam. E aí, eles vão atacar com todas as forças os grupos religiosos, a igreja de uma maneira geral. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Eu sei que a gente tem as crenças, a gente precisa cumprir com aquilo que a gente acredita, mas não é só se fechar e esperar as coisas acontecer que tá tudo bem. Se a gente não se levantar, se a gente realmente não bater o pé e se posicionar, nós seremos os próximos a ser levados. E eu acho que isso é importante, a gente tá levantando também. A gente não vai muito longe, não. Nós temos países vizinhos como Nicarágua e já está nessas situações, né? E olha, Léo, eu não sei se você viu, ano passado, o MP, o Ministério Público, ela começou a fazer uma investigação numa escola, se eu não me engano, ali da região Nordeste, onde os jovens estavam fazendo cultos a Deus no recreio, no intervalo, né? Mas a gente não vê o Ministério Público atuando e indo para cima, por exemplo, de escolas que colocam filmes pornôs, como nós tivemos também no final do ano agora para crianças de 10, 12 anos. Nós não vimos isso, nós não sabemos de notícia. Se não é um deputado de direita ir para cima e realmente ali é, tentar haver uma investigação, alguma coisa nesse sentido, a gente não vê eles atuando de forma alguma. Então, a gente precisa ficar atento, porque cada vez mais a igreja vai ser perseguida. A gente sabe disso, isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Mas eu vejo muitas vezes pastores que fecham os olhos para tudo isso e eles só ficam centrados dentro da igreja. E eu falo sempre, gente, nós temos que abrir os olhos das pessoas, do povo, né? Porque se você não fala de política para eles, eles vão lá e votam em candidato de esquerda que prega tudo aquilo que é contra o que é o cristianismo, né? E a gente vê pessoas dentro da igreja que votam na esquerda, porque eles acham que não existe essas ideologias. Eles não são contra Deus. Quando eu vi pessoas dizendo que o Lula não é contra Deus. Cara, é falta de quê? Falta de conhecimento. E vem aquela questão, aquela crença que a gente ouve muito. Não pode haver a mistura entre religião e política. Mas se a gente for voltar na Bíblia, a gente for ver, a religião e a política a religião não, Deus e política tá muito próximo. E olha, eu sempre comento o seguinte, o povo de Israel ali, quando queriam um rei, um rei, Deus falou: "Não, eu sou o senhor de vocês. Não, a gente quer um rei", levantou Saul. E a gente sabe o que virou depois Raul de um tempo depois. O poder subiu para a cabeça e tudo que aconteceu, o povo, né, sofreu na mão de Saul. Então a gente precisa entender que as pessoas falam assim: mas se Lula tá lá é porque Deus permitiu. Cara, Deus permite sim, mas a escolha é nossa. Deus permite, assim como Deus permite, se a gente quer escolher o lado do bom ou do mal. Se a gente quer realmente o caminho do reino, reinar com Cristo, ou se a gente quer realmente ir para o lado do mal. Então Deus deixa a gente escolher. Só que as nossas escolhas nos levam a sofrer reações das nossas ações. A gente vai sofrer com aquilo que a gente escolheu. Então a gente precisa prestar atenção que a esquerda ela é inimiga daquilo que acreditamos. Então não para com esse papinho de pensar, tal. Até o pastor André Fernandes, que abriu o show no SBT, disse: pode vir todo mundo para cima, Ministério Público, Judiciário, deputado, presidente, executivo, quem for, nós não vamos parar. Isso aqui é o primeiro e nós vamos continuar. Cara, eu achei aquela palavra dele, aquela fala dele muito forte, porque é assim que a gente tem que se colocar. Não é porque nós somos crentes e tal, nós estamos na igreja, ou católico, quando eu falo cristão, eu estou colocando todos no mesmo, dentro do mesmo comentário, e a gente tem que ficar simplesmente parecendo ovelhinhas sendo massacradas, né? A gente precisa realmente ser o sal da terra. Então, isso que está acontecendo é só o início. E se o povo não levantar, se o povo não realmente se colocar,
em posição realmente mais firme, eles vão cada vez mais perseguir as pessoas que são do cristianismo. Isso é só o início, pessoal. Lá atrás o judiciário começou aos poucos. Ah, não, tá só começando. Não, é só isso e aquilo. Começou, prendeu depois um deputado e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Nada vem de uma vez. Tudo é por dose. E se a gente não eliminar já no início, quando está vindo em doses, a gente depois vai sofrer quando realmente vier com muito mais força. Essa é a minha forma de pensar e é o que eu acredito, e nós temos que realmente se posicionar.